meu nome é Maral Gayer, os anjinhos me chamam de Bea, porque meu nome na verdade é Mara Beatriz Algayer. Eu trabalho com essa tabuinha aqui há muitos anos. Hoje eu vou contar para vocês como começou tudo isso. Vocês desculpem que às vezes eu fico meia tonta, porque eles estão aqui comigo. Aos 12 dias de idade, eu tive aquela doença chamada doença do berço. Pelo menos foi o que me contaram. Eu estava dormindo, minha tia, Marli, chegou da escola e queria ver a sobrinha. E a minha mãe não deixou, ela disse, mas eu vou ver assim mesmo. Quando chegou no meu berço, eu estava toda roxa, já não respirando mais. Ela começou a gritar, minha avó estava lá, foi lá, não tinha o que fazer há 67 anos atrás, chupou no meu nariz e eu comecei a reagir. Ali foi o primeiro impacto no meu cérebro. O segundo impacto, no dia do meu aniversário, que eu estava completando 1 ano, meu tio amado, Aristides, irmão do meu pai, saiu de São Francisco de Paula para ir me visitar e me deixou cair. Eu escapei da mão dele, caí de uma mesa onde havia um muro e lá embaixo pedras. E eu caí, tive um traumatismo craniano. Ali eu fiquei no hospital, tenho as fotos até hoje, tenho as marcas aqui, né? Foi o segundo impacto no meu cérebro. Quando estávamos em Tramandaí, com minha avó paterna, veio uma onda forte e me carregou. No segundo banco de areia, um senhor negro, eu me lembro dele como se fosse hoje, bateu uma coisa nas pernas dele, quando ele pegou aquilo, era eu. Eu me lembro da sensação de ser arrastada e me afogando naquele oceano. Quando eu tinha 8 anos, meu pai militar, minha mãe professora, meu pai foi transferido para Rio Grande e eu estava na frente de casa, bati na campainha. Quando eu me virei, eu era pequenininha, né? Levantava os pezinhos e batia na campainha. Eu me virei e na minha frente tinha um rapaz da minha altura, com um colarinho de padre, todo vestidinho assim, com uma roupinha tipo padre. Eu me assustei e ele disse, não te assusta, porque eu sou teu amigo, eu sou teu anjinho da guarda. E ali ficamos conversando e ele me mostrou que ele vivia comigo desde que eu nasci, assim como cada um de nós tem seu anjo da guarda e vive conosco desde que nós começamos a respirar. Ele bateu em mim uma varinha de metal e disse que aos 18 anos eu iria receber um presente. Conversamos mais um monte de coisas e ele sabia de pequenos detalhes dentro de casa que a família não conta para os outros, para me mostrar que realmente ele vivia na minha casa junto comigo. E eu estava com medo porque a minha mãe não deixava eu conversar com nenhum estranho. E ele me disse isso, e disse, não tenha medo. E eu continuava batendo na campainha. Ele falou, enquanto eu estiver conversando contigo, o teu pai que estava no quarto e a moça que estava dando banho no meu irmão, no banheiro, a minha mãe não havia chegado da escola, ele dizia, ninguém vai te escutar, só nós dois aqui sabemos que estamos conversando. Até que eu me acalmei, ele perguntou se eu sabia quem era ele, eu disse que ele era um padre. Ele começou a rir e disse, não, eu sou o teu anjinho da guarda. Ele disse, agora tu podes bater na campainha que eles vão ouvir. Mas eu escutava a campainha. Eu bati, no que eu me virei rapidamente,
ele havia sumido e não dava tempo de ele ter se escondido em algum lugar. Dali para frente, eu comecei a ter sonhos que se tornavam realidade. E desde pequenininha, lá pelos meus 4 anos, antes da minha mãe dizer as palavras, eu dizia, né? Eu já sabia o que a minha mãe ia dizer. A mãe sempre dizia que eu via um senhor negro, acredito que tenha sido aquele que me resgatou, que estava sempre perto de mim. E os anos foram passando, entrei na faculdade, eu ia no cinema, quem é mais antigo se lembra que passava as propagandas, eu sempre via, já tinha sonhado com tudo aquilo que acontecia, jet ski, essas coisas todas hoje modernas, tudo eu já via antes, eu conheço isso há muitos anos. Então, eu sabia que ia ter o celular, sabia que existia o computador, inteligência artificial, tudo isso eu já sabia, nada para mim é novidade. E os anos foram passando. Eu sempre fui diferenciada das minhas amigas e amigos por ter uma cabeça melhor. Todo mundo me procurava para um conselho, mesmo nós tendo a mesma idade. Quando terminei minha faculdade, a minha tia, que morava nos Estados Unidos, disse para o meu pai que era para mim fazer um curso de pós-graduação lá. Então, meus pais venderam bens, porque não tinham, né? Me mandaram para lá. E as vizinhas da casa do lado, eles eram mexicanos, primeiro elas disseram assim, que faltava uma pessoa só para colocar cartas, eram $10. E eu disse, não posso gastar 1 centavo do dinheiro que meus pais me deram com tanto sacrifício para gastar com isso. Ah, mas nós precisamos, não sei o quê. Eu disse, não, arrumem outra pessoa. No fim, não fizeram. Aí elas me chamaram, era a Laura, a minha amiga até hoje, de olhos, me chamaram na casa delas para me mostrar essa tabuinha aqui, que vocês já conhecem, e disseram, Mara, em espanhol, Mara, isso aqui é uma deusa mexicana, que nos Estados Unidos eles fizeram filmes, né, sendo ela uma coisa horrível, mas no México é deusa mexicana, Oiha. Quando eu coloquei meus olhos naquilo, algo diferente mudou dentro de mim. Eu comprei uma para mim e diziam que teriam que ser 2 pessoas a usar. E quando eu comprei uma para mim, aquilo começou a andar e cada vez mais foi se tornando forte. Aí eles disseram para mim, agora tu viesses fazer o que tu tinhas que fazer aqui. Assim, retornei para casa e vim terminar os meus pós em Porto Alegre. Uma das coisas mais importantes de tudo isso que eu quero dizer, que quando eu fui trabalhar em Porto Alegre com os padres, me chamaram numa escola muito importante de Porto Alegre. Quem me atendeu foi o diretor da escola. Ele me fez algumas perguntas e, para ser sensitivo, eu teria que ter de 5, 2, e eu tinha 4. E a quinta eu não sabia, porque teria que telefonar para minha mãe, e na época não existia ainda o celular. Eu pensei, já tenho 4, a quinta não importa. E eu trabalhei com eles, na clínica deles, que eles na época tinham 7, que recém tinham inaugurado a de Porto Alegre, agora não sei como é que está, né, em todo o Brasil, mas devem ter muito mais. Eu trabalhava como sensitiva lá. Todas as pessoas, psiquiatras, psicólogos, todos na clínica são sensitivos, têm um grau de sensitividade,
mas existia eu e uma outra moça que o grau de sensitividade era bem maior. Como já disse para vocês, eu me formei para ser professora universitária e eles disseram, ou professora universitária, ou nós vamos te cuidar, tu serás uma excelente sensitiva. Porque o sensitivo, ele se constrói durante o tempo. Foi isso que aconteceu. Eu fui desenvolvendo desde aquele momento dos meus 12 dias. Por o que eles me disseram. Eles não deixam eu ler nada. Eu só li a Bíblia quando eu fiz minha primeira comunhão. Do mais, eles não deixam eu ler nada sobre nada. O que eu sei é através deles. Eles sempre tentaram me esconder das pessoas, do público. Eu trabalhei muito, trabalhava 18 horas a 12 horas por dia, né, para sustentar minha família, ajudar meu marido em faculdade. Nós crescemos. Eu sempre fazia para a família. Chegou um tempo, eles começaram a dizer que eu tinha que pegar cachorro na rua. E eu comecei a pegar os cachorros. A minha cunhada, na época, conseguiu trabalhar na Ubra. Eu levava lá, eles eram castrados. Eu batia nas casas onde eu peguei os cachorrinhos ou cadelinhas e pedia para ficar. Aí, castrado, todo mundo queria, mas todo mundo cachorro de rua. Eu, uma época, cheguei a ter 26 cachorros. Nesse dia, meu marido disse assim, eu não posso mais te ajudar, Pretinha, porque é muito bicho, é muito gasto. E o que eles me disseram? Bea, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a colocar para fora e esse dinheiro que tu ganha, nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Ali eles me encurralaram. E foi o que eu fiz. Então, eu comecei a atender para fora e continuei fazendo esse trabalho. Eu comecei, assim, a atender muita gente por dia. Muita gente. E comecei a ter problemas no meu casamento, que meu marido não entendia. Então, o que eu fiz? Eles disseram assim, Bea, está na hora de tu ires para São Francisco de Paula, onde nós temos aqui umas terras e é onde eu moro hoje. Então eu vim para cá, continuei atendendo pelo celular, né? Mas muito pouco, porque a maioria perdeu o meu número, que era um outro telefone. Esse dinheiro que ainda ganho com eles vai todo para os animais. Esse é o meu compromisso que fizemos há muito tempo atrás. Eu fiz um pacto porque eu não queria ser o dia inteiro sensitiva, porque senão não teria uma vida normal, né? Então, por que eu uso a tabuinha? Porque quando eu estou com ela no colo, eu sou sensitiva. E quando ela estamos separadinhas, eu sou uma pessoa normal. E isso me deu uma tranquilidade de viver. Claro, quando eu estou em perigo, por exemplo, numa rodovia, eles dizem para mim, Bea, vai devagar. E várias vezes já eu me livrei de acidentes em função disso. Também de ser multada. Uma vez na 116, eu estava com muita pressa entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, e eles disseram, Bea, freia. E eu freiei abruptamente. Quando eu vi, o guarda estava caindo, levantando como o nome daquilo? O radar. Deixa eu falar. Caindo, levantando o radar. Eu quase morri de rir, né? E quando vou ver no fim do ano, nunca tem multa para mim. Então isso sim é uma dádiva de ser sensitivo.
Era isso que eu queria contar para vocês, a minha história e coisas do meu dia a dia. Um grande beijo.